E Davi, ele também não foi um santo, não. Ele teve muitas mulheres, né? Teve muitas. Nessa história a gente pulou um pouco essa parte. Mas já teve antes? Teve várias mulheres. Ele teve, de cabeça que eu me lembro, ele teve Abigail, Ainoã, ele teve Maca, ele teve Agite, ele teve Betseba, ele teve a última deles, que era na verdade uma concubina. Não vou me lembrar. Teve acho que 9 mulheres e mais de 20 filhos. Mas não eram casamentos, eram... Casamentos. Casamentos. Eram casamentos que ele fazia mesmo como uma forma de fazer aliança com outros povos. Entendi. Vou lá, faço uma aliança de paz com você, caso com a tua filha. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso dessa mulher aí, como foi? Então, Betseba era a esposa de Urias. Urias era um cara muito fiel a Davi. Ele era um guerreiro de ponta. Tava na guerra. Tava na guerra. E ele vê a mulher pelada, ele não aguenta, manda chamar e a possuiu. E ela ficou grávida. E o cara não tinha voltado da guerra? Não, o cara tava na guerra. Agora imagina, ela fica grávida, porque a guerra era meses, né? Fica grávida e o homem tá lá. Sabe qual que era a punição pro adultério? Não. Morte por apedrejamento. Nossa. O que ele faz? Ele manda chamar Urias. Urias vem, fala, o rei quer falar comigo. Ele fala, não, eu queria que você passasse um tempo aí com a sua esposa, você tá muito cansado. Ele, não, como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deitar com a minha mulher e com meus irmãos lá? Eu tenho que estar na linha de frente. Não se deitou com ela por hipótese nenhuma. Quando não teve jeito, Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, que é o capitão dele, dá pro Urias e fala, olha, você vai mandar Urias para frente da batalha e quando a coisa estiver muito ruim, você retira todo mundo e deixa ele ser morto. O quê? Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele, porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda. Duro, né? Nossa. Deus perdoou o pecado dele, porque aí ela ficou grávida, ele manda Urias para o campo de batalha, morre. E morre mesmo. Morre mesmo. Tinha que morrer. E Joabe ficou com essa, né, na mão. Eu fiz o que você mandou, mas deve ter perdido o respeito por ele. Com certeza, né? E usou isso para... E começou uma queda aí da popularidade de Davi. Com certeza. E isso, essa coisa, nunca mais a espada apartará da tua tenda, ou seja, a família de Davi começou a ter problemas sérios. Primeiro filho dele, Aminon. Aminon ficou apaixonado por uma irmã, meia-irmã dele, que é chamada Tamar. Essa Tamar era filha de Davi com outra mulher, e ela tinha um irmão chamado Absalão. Absalão, que era um filho lindo, diz que a beleza dele era impressionante, tinha cabelão, ele era o cara, né? Quando o Aminon chamou, ele preparou uma cilada para Tamar. Um amigo dele falou, faz o seguinte, diz que você tá doente e pede pro teu pai mandar a Tamar para cuidar dele. Pra fazer uma comidinha pra você, que você tá muito mal e que você quer que vá a Tamar. E ele vai. E a Tamar vai. O que ele faz? Manda sair todo mundo e estupra a Tamar. Nossa. Depois que ele estupra a Tamar, a Bíblia diz que ele olhou pra ela e teve nojo. Ela chorava, ela falava, meu irmão, olha o que você fez comigo. Pede pro meu pai que ele vai me dar pra você como esposa. Naquele tempo ainda acontecia isso, né? Não era normal mais, mas ainda acontecia. Ele falou, não quero te ver na frente, sua vagabunda. E mandou ela embora. Davi fica sabendo, expulsa o Absalão, manda ele embora, mas não faz nada com ele. O que acontece? Absalão fica com ódio de Aminon e com ódio de Davi. Passam 2 anos... O seu Absalão finge que tá tudo bem. E ele pede pro pai, eu vou fazer uma festa da tosquia.
que era uma festa para cortar as lãs das ovelhas e tal. Convida Davi. Davi falou, não vou. Porque ele morava, né, em outro lugar. Sei. Aí ele falou, então eu quero te pedir que você deixe o meu irmão Aminon participar comigo da festa. Mas Davi, por quê? O que você quer com ele? Não, pai, já perdoei, tá tudo certo, ele é meu irmão, quero que ele venha celebrar comigo. E falam para Aminon e Aminon vai. E aí Absalão faz o seguinte, avisa pros homens dele, fala, ó, vocês embebedem ele. Embebedem, quando ele estiver bêbado, vocês matem ele. E aí mataram. E aí chega a notícia para Davi que o Absalão tinha matado todos os filhos dele. E aí disseram, não, foi só o Aminon. Então o primogênito, que ia ser um possível sucessor, morreu. Em seguida, Absalão começou a ser influenciado por Aitofel. Eu sei que é muito nome, mas é interessante a história. Aitofel era avô de Betseba. Quem é Betseba? A mulher de Urias, que Davi foi lá, ficou com ela, matou Urias e agora casou com ela. E Aitofel nunca perdoa Davi. Então o que ele fez? Ele pediu para Davi, deixa eu ficar com Absalão que eu vou aconselhar Absalão para ele parar com esse ódio e coisa e tal, e Davi deixou. E ele chegava para Absalão e falava assim, ó, você que tem que ser o próximo rei. E começou a encher a cabeça de Absalão. A ponto de Absalão, um dia, Davi estava fora, ele vai e invade Jerusalém e assume que é rei. O povo começou a clamar que ele era o rei. Davi ficou sabendo, ele vai embora chorando, para não ter que lutar com o filho. Ele vai pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron é aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ele vai, a Bíblia diz que ele vai chorando por ali, vai embora para fora de Jerusalém. Mas você vê o favor de Deus. Aitofel chegou para Absalão e falou, vai atrás dele, que agora ele está psicologicamente abalado, e acaba com a guerra. Mata ele, porque senão Davi é um guerreiro, ele vai se recuperar. Davi tinha mandado uma outra pessoa que fingiu de inimigo dele e falou, não faz isso. Davi é guerreiro. Os camaradas estão com raiva. Se você fizer isso agora, você vai perder. Primeiro se consolida, tal. E aí Davi, ao invés de ouvir Aitofel, ouviu o outro. Bom, resultado, uma hora o Absalão tá indo, passou aquele tempo, foi para cima de Davi e ele ficou com o cabelo preso numa árvore, num galho de uma árvore. Davi tinha dito, não matem o moço. Adivinha quem matou? Quem? Joabe, o capitão de Davi. Vivia desobedecendo Davi. Foi lá e matou o segundo filho. Então, olha a família dele, o que aconteceu. Porque tem muita gente. Outro dia um pastor meu chegou para mim e falou assim, ô pastor, por que Deus foi tão bonzinho com o Davi? Com tudo que ele fez. Eu falei, cara, você quer pagar para ver? Você viu o que aconteceu com a família dele? Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito alguma coisa com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias. Porque quando Deus falou para ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Deus chamou ele de Gedidias. Yedid é querido. Yedid-Yah. Gedidias, o querido de Javé. Olha que coisa linda. Poxa. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que para mim isso é uma prova
veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Você sabia que, por exemplo, na genealogia de Jesus, só aparece o nome de homens. As únicas mulheres que aparecem são mulheres que tiveram problema. Uma Raabe, que era uma prostituta que se converteu lá em Jericó. Tamar. E por último, Maria. Maria, que concebeu virgem, mas que ficou mal falada. Sim. Tanto é que os líderes judeus falavam assim: quem é você? Você é filho de Maria? Filho de José? Nós nem sabemos quem é teu pai. Por quê? Porque correu para todo mundo que ela tinha tido caso com outra pessoa e que José casou com ela como corno. Acobertar. E a Bíblia não escondeu isso. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova para você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça para tua vida. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. O quê? Por quê? Porque, veja, morreu Aminon, morreu Absalão, o próximo que quis ser o rei era Adonias. E Adonias também começou a fomentar com a população, com líderes. Agitar. Inclusive o Joabe, que era o capitão de Davi, mas não fazia nada que Davi queria, contra Salomão. Até que Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e fala assim: olha, você vai ter que matar o Joabe, porque ele vai tentar te derrubar. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias. Salomão chama Adonias e fala: ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. A última de Adonias, ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, e pede para ela, para ele poder ficar com a concubina do rei. Porque quando Davi ficou velhinho, aqui uma coisa gozada, quando Davi ficou velhinho, acho que ele já não dava mais no couro, já não fazia mais nada, ele pediu que trouxesse uma jovem para esquentar ele, porque ele começou a ter muito frio. Então ela vinha e deitava com ele nua, para ele se esquentar. Agora, quando ela aceitou isso, ela não podia mais casar com ninguém. Entendeu? Ela chamava Abisag. Era uma concubina dele. Entendi. Nunca teve nada com ele, mas também não podia casar. Por quê? Porque quem se casasse com uma mulher do rei assumia o lugar do rei. O que o Adonias fez? Chamou Betseba. Betseba não sabia disso. Falou: Betseba, eu amo a Abisag, quero ficar com ela. Salomão não quer nada com ela, pede para ele para eu ficar com ela. Aí ela chama a Betseba, que é a mãe de Salomão, fala: Salomão, deixa eu ficar com ela. Ele falou: mãe, você não sabe que quem ficar com a mulher do rei é o rei? Ele está querendo o meu trono. Nessa hora ele manda matar o Adonias. Ou seja, a família dele... toda destruída. Toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então não foi barato. No mundo teve perdão? Teve, mas teve consequências. No mundo espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade... Tem consequência. Tem consequências. O arrependimento, e muitas vezes, Deus perdoa e deixa quieto. Mas se a pessoa insistir no erro, se a pessoa continua errando, continua fazendo, aí vai ter consequências. Agora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu piro. Eu falo: Deus, como é que esse cara é o cara? Exato, eu sempre pensei isso também. Porque o coração dele para com Deus era extraordinário. Você viu os salmos de Davi? Ele adorava a Deus, ele falava: Deus é
tudo. O Senhor é extraordinário, entendeu? Por exemplo, quando Davi tinha pecado com Betseba, porque Saul, todas as vezes que Deus mandava o profeta para adverti-lo, ele justificou. Você já teve com alguém que pisou na bola com você, você vai, confronta e a pessoa justifica? Como é que ele chama? Tuti. Tuti, não faça isso. Sempre tem uma desculpa. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ah, porque aquilo outro. Tô mentindo ou não? Vai justificar agora, vai se justificar. Não vou, eu só vou aceitar. Mudou daqui pra frente? Cara, tem algo. É que tem, como eu falei, tem semanas. O Lênin é um cara que aceita. Você é um cara que não, veja bem, não é bem assim, aquele negócio lá. Mas eu já tentei justificar mais. Agora eu tô dando uma. Eu só tô aceitando. Simplesmente essa semana eu só tô aceitando. Tá certo. E é mais ou menos. E Davi não era esse, ele aceitava que ele tinha errado. Davi, por exemplo, quando ele pecou com Betseba, um dia chega o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta que Davi amava. Mais velho que ele ou não? Não, ele era o homem de Deus no lugar de Samuel. Ah, tá. Entendeu? E Davi respeitava os profetas. Os profetas iam lá e... Entendeu? O Davi era o seguinte: escreveu, não leu, um pau comeu. Por exemplo, tinha uma mulher, que é Abigail, que ela era esposa de um homem chamado Nabal. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Filho de Belial é o pior xingamento que você podia demônio, dar. né? É um demônio. Certa vez Davi estava cansado, estava chegando com os soldados dele e ele estava morrendo de fome, de cansaço. Ele manda umas pessoas na frente para dizer: olha, Davi está chegando, pede para Nabal preparar tal, comida, bebida para os homens, para os animais. Nabal falou: o que eu tenho com esse Davi? Não vou dar comida nenhuma e não vou dar nada para ele. Quando Davi soube, ele falou: vou matar esse cara. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar todo mundo. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail vai para frente e intercepta Davi antes dele chegar. E ela se prostra, se ajoelha, pede perdão e fala: eu não estava lá, eu não vi. Mas ela levou ovelhas, levou comida, levou água, se prostrou. Davi se encantou com ela, falou: olha, porque você é sábia. Olha que homem também tremendo. Ele falou: você não só impediu a morte do seu marido, você impediu que eu fizesse uma injustiça. Quando em seguida Nabal morre, Davi fica sabendo, ele manda buscar Abigail. E ele fez ela sua esposa. Então Abigail é uma das esposas de Davi que era marcada por ser uma mulher sensata, sabe? Mas ele ia matar todo mundo. Então, assim, com os inimigos, não entendeu? tinha... Não tinha. É aquela história do homem de duas palavras. Ele era um guerreiro sanguinário, entendeu? Ele pensa bem, um homem de 3.000 anos atrás, ele era um troglodita. Ele não era um gentleman, não é um cara que você pinta... Era outro tempo, né? Outro tempo, entendeu? Mas quando era com Deus, quando Natan chega para ele e falou: Natan, eu tô com um problema. Natan falou para ele: Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte: tinham dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era tão cara para ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico uma vez recebeu uma visita, um viajante que veio de longe, e ele, para oferecer um banquete para o visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou: quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou: é você, Davi. Porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer. Mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia chama de arrependimento. Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo para Deus: Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta,
é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos. Ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar a olhar para Jesus e falar, foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim, olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou, ele morreu? Ele estava com medo de contar para o menino que o menino morreu. Eles falaram, morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram, mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu. Ele disse assim, eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não. Mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco. E lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia, fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus, eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele, disse, olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É. Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Sente que está num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Fui Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez, agora durante o conflito. Quer ir comigo uma vez? Vamos.
por favor. Esse ano talvez eu vá no E eu fim queria do tentar, que eu acho que vai ser difícil agora por causa do conflito, que é Belém, né? Porque é uma área controlada pela Cisjordânia. Belém eu já fui, mas não vou mais agora. E não pode agora, né? A área de Belém tem... A maior parte são cristãos, tá? Ah, é? É de cristãos. Mas tem os muçulmanos também. Não sabia. Mas é uma área perigosa. Falaram. Perigosa. Então, mas é um lugar extraordinário. Mas vamos sim, pastor. Mas Davi, cara, Davi era esse homem. Era esse homem de coração adorador mesmo. Hoje eu consegui entender um pouco isso, porque sempre ficou na cabeça assim, o cara errou tanto, fez umas coisas tão absurdas e mesmo assim foi abençoado, teve tanta... Conseguiu mas a tanta gente coisa. não ora. A gente não erra também, desculpe. E por que... Qual a diferença de Davi e Saul? É que a gente imagina que um tipo de pessoas dessa não erra, né? Que é totalmente... O que acontece? Saul, quando Deus confrontava, ele não chorava, ele não se quebrantava. O que ele fazia? Dava desculpa. Quantas pessoas que você conhece, que você fala de Cristo, você fala, você é um pecador como eu sou também, como todo mundo um dia vai falar, eu tive muita chance e deixei passar todas as vezes. E fala, não, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada contra ninguém. E o outro fala, não, eu sou pecador mesmo, eu não mereço. Eu não mereço a salvação, não mereço bênção nenhuma. E Deus fala, mas todos pecaram. Como ladrão, na última hora, ao lado de Jesus, né? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? Não teve. Mas e no teve entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Davi é um cara extraordinário nesse sentido. Agora, a gente está passando aqui a vida dele, né? Deixa eu ver aqui que tem mais. Enquanto isso, o Tuti pode ler algumas perguntas, alguns comentários aí. Vamos lá. Vocês acabaram de falar aí, o Lamartine acabou de falar sobre que o Davi se prostrou e teve um arrependimento. E o Eric Guimarães mandou: Lamartine, o rei Davi teve um arrependimento real e verdadeiro? Eu queria saber se teve um além desse que o senhor citou, se tem algum outro. Não, ele sempre se arrependeu. Sempre. Depois que ele ficou com Betseba, ele nunca mais adquiriu outras esposas, entendeu? A Gite, que foi... A Gite não... eu falei o nome dela, Abisag. A Gite era uma das esposas, tá? Tinha Maca, tinha várias esposas. Uma tinha filhos com ele. Mas Abisag, que era uma concubina que veio depois de Betseba, ele nunca teve nenhuma relação com ela. Mas todos os arrependimentos de Davi foram sinceros, não teve nenhum. Porque com Deus ou é sincero ou não vale. Não é, para a gente não é a gente que julga, né, os outros. E ele era um homem que ele era adorador, ele era um homem leal a Deus, ele enfrentava, ele arriscou a vida por causa do nome do Senhor. Ninguém vai enfrentar esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo. E outra, quando ele fala, hoje o Senhor vai me entregar, e em todo Israel se saberá que há Deus. Ele não falou, todo mundo vai saber que eu sou bom. Cara, eu não aguento quando eu vejo pessoas batendo no peito dizendo eu sou maravilhoso, eu sou o cara, eu sou isso. Cara, sabe onde tem mais? Na internet. Todo mundo é virtuoso, né? Todo mundo. Não, e essa história de, olha, você tem que acreditar em si mesmo. Cara, se eu acreditar em mim mesmo, vai dar caca. Vai dar caca. Eu tenho que acreditar todos os dias em Deus, dizer, Senhor, me livra de mim mesmo. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente não faz. O apóstolo Paulo, que para mim também é um homem extraordinário. Tem que fazer um programa sobre ele também, não dá? Esse aí eu tem história. Quero fazer parte. Não é? Oh, meu Deus. Ele dizia lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É só Jesus, cara. É só Jesus. E Davi, ele entendeu a graça. Você sabe que o livro de Romanos é um livro extraordinário, né? É o livro que tem os fundamentos da fé. É em Romanos que a gente descobriu a graça. O próprio Martinho Lutero, ele descobriu a graça. O Lutero era um sacerdote, um cara cheio de culpas. E um dia ele, lendo Romanos, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Que a salvação, que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. E como assim? Cara, que isso mudou a vida dele a ponto dele fazer um rebuliço no mundo. A reforma foi em cima disso.
Descobriu a graça. Sabe o que Davi... Davi era um cara conhecia tanto a Deus, que certa vez ele estava com fome, ele entrou no lugar onde estava o tabernáculo e foi até onde estavam os pães da proposição. Que ele não podia entrar, ninguém podia entrar. Só o sacerdote e o sumo sacerdote. No lugar santo, onde estava o pão da proposição, o sacerdote e o sumo sacerdote. Ele entrou lá, pegou o pão e comeu. Entendeu? E quando cobraram de Jesus que os discípulos dele estavam pegando espigas num sábado, né? Porque eles iam andando, passavam uma colheita ali de milho, porque assim, naquele tempo não tinha só fazendas cercadas, era tudo campo. Os discípulos foram pegando e começaram a debulhar e comer. E os fariseus falaram: escuta, seus discípulos estão debulhando o milho agora no sábado. Aí Jesus falou: mas e Davi? Davi entrou no lugar santo e comeu os pães da proposição. E Jesus falou assim: porque o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Então Davi, ele conhecia a graça de Deus. Ele sabia que ele podia ir para Deus e abrir o coração, rasgar o coração e dizer verdades para Deus, que Deus o conhecia. E Deus o perdoava. Por isso que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me até as águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele era um homem extraordinário. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o teu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou eternamente. Esse é o homem que conhecia Deus. E Deus falou assim: Davi, eu te conheço, eu sei que você está cheio de defeitos, mas eu sei que você quer acertar, eu sei que você me ama. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.